Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano Valente Raad. E assunto para quem é aluno de primeiro ano do ensino médio ou quem está fazendo a revisão para o Enem do segundo e convênio. Hoje vamos falar sobre arcadismo. No contexto histórico, nós temos ele tanto em Portugal quanto no Brasil. O que acontecia em Portugal? Marco introdutório do arcadismo em Portugal através da fundação da Arcádia Lusitana. Lusitana, referente a Portugal, isso já foi no século XVIII. Academias literárias, agremiações que tinham por objetivo promover um debate permanente sobre a criação artística, avaliar criticamente a produção de seus filiados e facilitar a publicação de suas obras. Essas academias árcades mais importantes foram a Arcádia Lusitana e a Nova Arcádia, que vigoraram ainda no século XVIII. Nessa primeira metade do século, o reinado suntuoso de Dom João V, suntuoso vem de próspero, muito rico, poderoso, vive as grandes riquezas do ciclo do ouro de Minas Gerais. O Brasil ainda era colônia de Portugal. Desperdício de obras em obras monumentais, manutenção da Inquisição pela Igreja Católica, influência aristocrática e clerical, tanto da Igreja quanto dos nobres, e a monarquia absolutista. No Brasil, nós temos, novamente, ressaltando o estado de Minas Gerais como centro econômico e político. A descoberta do ouro na região de Minas Gerais forma cidades ao redor. Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, se consolida como espaço cultural desde o Barroco, desde Aleijadinho. A corrida pelo ouro se intensifica. Influências da Arcádia portuguesa nos poetas brasileiros. Conflitos com o Império, em Confidência Mineira, que foi uma resistência brasileira. O ciclo da mineração e a expulsão dos jesuítas do Brasil. Pensamentos da época. Quais eram as teorias que circulavam nessa época que influenciavam os poetas? Iluminismo. O uso da razão como meio para satisfazer necessidades do homem. Os movimentos pela independência do Brasil, como em Confidência Mineira, por exemplo, inspiravam nas ideias iluministas. Laicismo, que vem de laico, leigo. Estado e Igreja devem ser independentes, e as funções do Estado, como a política, a economia e a educação, exercidas por leigos, não por religiosos. Liberalismo. Ideologia política que defende os sistemas representativos, os direitos civis e a igualdade de oportunidades para os cidadãos. Empirismo, corrente filosófica que atribui a experiência sensível à origem de todo o conhecimento humano, tudo baseado em experiência. Características da linguagem árcade. A linguagem árcade é a expressão das ideias e dos sentimentos do artista do século XVIII. Seus temas e sua construção procuram adequar-se à nova realidade social vivida pela classe, tanto classe média quanto classe alta, que a produzia e a se consumia, que era a burguesia. Outras características da linguagem árcade, ligada ao iluminismo, afirmação orgulhosa da racionalidade, então é um pouco do vestígio do antropocentrismo, culto da simplicidade. Apesar de eu usar a razão, eu procurava também utilizar termos mais simples para que o povo pudesse acessar melhor o entendimento dos poemas. E uma volta à imitação dos clássicos gregos, um pouco de literatura greco-latina você vai encontrar também nos poemas árcades. Agora vamos às características do arcadismo. Nós temos, para começar, bucolismo, que é a adequação do homem à harmonia e serenidade da natureza. Pastoralismo, celebração da vida pastoril, vista como um eterno idílio entre pastores e pastoras. Ausência de subjetividade. O autor não expressa o seu próprio eu, adota uma forma pastoril, que são o que nós chamamos heterônimos. Então, heterônimo, no caso, é quando temos um poeta que ele não quer usar o seu nome real para não ser perseguido pela igreja, por exemplo.
e ele cria heterônimos, ou seja, nomes fictícios, para que esse nome seja conhecido no mundo, porém é uma pessoa que na verdade não existe. E temos o amor galante, que é o amor entendido como um conjunto de fórmulas convencionais, um pouco lembrando do trovadorismo, né, o amor platônico. Fugere Urbain, fuga da cidade. Os Árcades defendiam o bucolismo como ideal de vida, uma filosofia, vamos dizer assim, uma vida simples e natural junto ao campo, distante dos centros urbanos. Então o arcadismo, no caso, ele vem a criticar o corre-corre, né? A nova vida do ser humano, né? Uma vida voltada ao trabalho, uma vida voltada ao comércio, ao capitalismo. Só que ele esqueceu de descansar, ele não está mais aproveitando os bons momentos da vida. Isso faz com que sua vida seja curta. E o Árcade, no caso, o poeta Árcade, ele vem lembrar que o homem também precisa se distrair, se divertir, encontrar paz. E também critica isso como a característica áurea mediocritas, né? Que significa uma vida medíocre materialmente, mas rica em realizações espirituais. Medíocre materialmente é a pessoa que visa apenas o dinheiro, ser rico, ter status. Mas rica em realizações espirituais é quando você pode ter isso ou não, mas se você tem paz, se você vive bem, tem uma boa qualidade de vida, então você está bem. Temos o convencionalismo amoroso. Na poesia Árcade, as situações são artificiais, ou seja, não há um amor carnal, como o Gregório denunciava em um tipo de suas poesias no Barroco, mas um amor distante, um amor de sentimento, de admiração. Esse amor é o que é ressaltado no movimento Árcade. E a grande expressão, né, uma das grandes características desse movimento, que é o carpe diem, uma expressão francesa que significa aproveitar o dia, aproveitar a vida. Levando isso em consideração que aprendemos nessa videoaula, você vai fazer essa atividade 1, em que temos esse poema, Olha Marília e as flautas dos pastores, e vai responder essas questões que estão aqui presentes no seu caderno. Ok? Quero as respostas, tirem fotos e enviem ao meu PV. Ok? Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima, galera!